Hoje eu trago para vocês uma história impressionante sobre o bezerro de ouro. Você encontra isso aí em Êxodo, no capítulo 32. Trago para vocês a história do bezerro de ouro do século 21, nos dias atuais. Naquele tempo, Moisés tinha subido ao Monte Sinai. Depois de algum tempo, o povo entendeu, chegou à sua conclusão que Moisés já tinha morrido. Pediu a Arão para fazer para ele deuses que poderiam estar substituindo o Deus real, o Deus todo-poderoso, o Criador. Arão, mais do que depressa, pediu ouro, todas as joias que estavam com eles. Eles entregaram para Arão as joias de ouro que estavam com eles. Arão fez um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro foi feito para adoração, adorar o Deus Criador. O que será que aconteceu? Fica comigo porque hoje o tema é adoração vã. Vamos ver o que o Senhor vai dizer para nós. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ismaia, estou aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre esse mundo em relação à graça de Jesus Cristo e para a gente saber como manobrar, como a gente ter a nossa direção. Tudo isso por meio de oração, buscas intensas e pedindo sempre o Espírito Santo para estar nos orientando. E não quero deixar de pedir vocês, aquilo que vocês estiver crescendo, gostando, se desenvolvendo, compartilhe com mais pessoas. Vamos levar essa mensagem a milhões de pessoas. Muitos cristãos hoje ainda vivem dentro de uma graça onde eles mesmos criaram, não é a graça de Cristo. E quando nós conseguimos evoluir e a gente consegue crescer um pouquinho através da misericórdia de Deus, por que não os outros também, né? Vamos passar coisa boa para os outros. O tema hoje, adoração vã. Nós começamos a falar sobre adoração vã no capítulo 32 de Êxodo, e aqui fala sobre o bezerro de ouro. Depois da história do bezerro de ouro, onde o povo de Israel estava no deserto, Moisés tinha subido no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai ele ficou um tempo e o povo desistiu, pensaram que Moisés já estava morto. Eles correram atrás de Arão, pediram para Arão para que ele fizesse então um animal, um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar. Arão fez, era um bom artista, conseguiu fazer isso. E aqui na Bíblia, no versículo 7, olha o que Deus disse. Então o Senhor disse a Moisés: vai, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e ainda oferece sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. E olha o que Deus fala para Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que eu acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Logo em seguida, Moisés intercede pelo povo e o Senhor aceita essa intercessão e não destrói o povo. O furor de Deus entrou em Deus uma ira tão grande que Deus queria acabar com aquilo. Deus queria acabar com os filhos dele. E olha que por esses filhos Jesus Cristo veio até na terra. O que faz a ira de Deus se acender tanto? O que faz a ira de Deus aumentar tanto? Por que ele não adorou, não aceitou aquela adoração, já que aquele bezerro, Arão fala aqui no versículo 6,
que era uma oferta pacífica, era a oferta e era uma festa para o Senhor. Eles estavam levando o que eles queriam para o Senhor. Gente, essa festa, a gente vai lendo e aprofundando um pouco mais na arqueologia e a gente vai observando nos manuscritos, aqueles que são mais próximos dos originais, e eles falam o seguinte, que essa festa, ela foi tão perversa que foi bondade em um tradutor colocar aqui que teve danças e eles beberam e se divertiram. Divertir é uma palavra muito suave naquilo que aconteceu. O que nós vamos aprender aqui hoje? Adoração vã. Quando que uma adoração ela é vã? Nós encontramos isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha Bíblia, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 4. Olha só o que Deus fala. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A pessoa quer adorar Deus, a pessoa quer adorar Jesus Cristo e ela decide então fazer o melhor dela. O melhor dela é fazer do jeito dela na situação que ela quer oferecer para Jesus Cristo. E o que Arão fez? Ele criou deuses de bronze, de metal, de ouro, ouro fino, ouro bom, e Deus não aceita. Então, olha só, no versículo 4 o Senhor fala, não faça para você imagem de escultura, não faça nada que há semelhante, que há em cima no céu, que há embaixo na terra e nem debaixo das águas. Não faça nenhum tipo de imagem. E tem horas que as pessoas querem tanto algo para ver, para tocar, para mexer, que elas vão lá, estão servindo a Deus, estão servindo a Jesus Cristo, porém elas preferem criar ídolos para elas então se prostrarem diante deles. As pessoas que estão usando isso, elas usam isso para adorar Jesus. Não estou falando da adoração que ela é uma adoração falsa, que as pessoas já usam isso para adorar deuses diferentes. Não estou falando isso, estou falando da adoração vã. São pessoas sinceras, são pessoas que elas acreditam em Jesus Cristo, acreditam na salvação, porém ela adora o Senhor da forma errada. Adoração com alguma imagem no coração delas, ainda mais no momento em que elas se prostram, elas se ajoelham diante de uma imagem. Aquilo ali já traz ira sobre o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, para nós continuarmos aqui, eu trouxe para vocês aqui Isaías no capítulo 1, versículo 11. Olha que o Senhor fala. 1, versículo 11. O Senhor diz: de que me serve a multidão do sacrifício que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados. Não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. O que o Senhor está dizendo aqui? O culto hipócrita, Deus condena. Como assim, gente? Como assim? Como que o culto pode ser hipócrita? A partir do momento que o cristão está vivendo uma vida de hipocrisia. Ele serve a Deus dentro da igreja num momento de 1h30, 2 horas, onde está ali dentro da igreja. Mas quando ele coloca o pé dele fora, ele não tem nada de crente. Ele não tem nada de evangélico. Ele não tem nada de cristão. O Senhor está dizendo o seguinte: a pessoa que tenta enganar ele, indo somente aos cultos,
fazendo uma oração mecânica, esse tipo ele não aceita, ele abomina. Ele diz aqui, é um culto hipócrita. Você está me oferecendo coisa que para mim isso não... Eu falo no sentido de Deus. Você está oferecendo algo que para ele não aceita. Deus não quer hipocrisia. Jesus Cristo é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa verdade nós temos que aceitar. Para de fingir que você é algo que você não é. Se você quer melhorar, decida a partir de agora. Eu quero melhorar e vou buscar Jesus Cristo de forma sincera. É a sua forma sincera que vai fazer de você um cidadão dos céus. Aqueles que o Senhor está reunindo para Ele, é exatamente aquele povo que quer Ele, e não somente os benefícios que Ele dá para as pessoas. Olha aqui, ó, em Amós, no capítulo 5, Amós, no capítulo 5, Zacarias, Amós, no capítulo 5, no versículo... Deixei aqui separadinho. Capítulo 5, versículo 21. Olha o que o Senhor conversa aqui conosco. Deus exige justiça e não sacrifícios. Eu odeio e desprezo as suas ofertas. E com suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para ela. Afasta de mim o barulho dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça, como um rio perene. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor, Ele não quer sacrifício. Qual o tipo de sacrifício que Ele não quer? Um sacrifício egoísta. Um sacrifício cheio de... A pessoa está cheia de si. A pessoa, ela não consegue reconhecer que ela é humana, que ela precisa de um Salvador, que ela precisa de renúncia, que ela precisa de perdão. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. Quando vai aos cultos, elas vão aos cultos para buscar. E os cultos nós temos que ir para levar o nosso melhor presente. Dentro da casa de Deus, nós temos 3 linhas de pensamentos. Dentro da casa de Deus, nós precisamos, antes de chegar até a casa de Deus, nos prepararmos dentro da nossa casa. Precisamos de uma comunhão particular. Essa comunhão particular é a sua vida, é entre você e Deus. Essa comunhão particular é o seu dia a dia, é o seu caráter de cristão. O seu caráter de cristão, ele vai fazer com que você se transforme cada dia mais em um bom cristão. Deus não quer cristão de meia tigela, gente. Deus não quer qualquer um. Deus está procurando fiéis, pessoas que adoram Ele em espírito e em verdade. Olha só o que o Senhor conversa conosco. Então, nos 3 níveis de adoração, nós precisamos, a partir da nossa comunhão particular, nós podemos também partir por pequenos grupos, grupos de oração, grupos de estudos, grupos de movimentos, vigílias. Esses movimentos, antes de nós chegarmos a ele, nós temos que ter a comunhão em casa, de estar tendo tempo orando, buscando a Deus, lendo a palavra, conhecendo. Antes de nós chegarmos nesses movimentos, orar, anunciar o reino dos céus naquela casa, buscar, pedir ao Senhor, o Espírito Santo, para Ele já ir trabalhando para quando chegarmos naquela visita, o céu já esteja ali dentro daquela casa, já se transformando naquela casa. Da mesma forma, nos cultos na igreja. Os cultos na igreja, antes de nós chegarmos lá, ou até mesmo a hora que nós estivermos lá,
na nossa primeira oração, é nós orarmos, conversarmos com o Senhor, pedindo o Espírito dele já ir para trabalhando no coração do porteiro, no coração da irmandade, nos músicos, no irmão que vai atender o culto, para o Senhor já ir preparando e que o Espírito Santo dele já venha, então, se manifestar através de cada um que esteja ali dentro, para que o nome de Deus seja louvado e engrandecido.